E o tema desta semana é sobre a frase conhece-te a ti mesmo. Um dos pensamentos mais famosos da história, conhece-te a ti mesmo, revela a importância do autoconhecimento e encontrava-se no pórtico de entrada do templo do deus Apolo em Delfos, cidade grega, mais ou menos no século IV a.C. Essa frase foi atribuída a várias figuras gregas e não possui ao certo um autor. Só sabemos que quem a imortalizou foi o grande profeta Sócrates. Alguns historiadores atribuem essa frase ao grande filósofo Tales de Mileto, mas o fato é que até hoje não se sabe ao certo qual o autor. Conhece-te a ti mesmo é uma frase de introspecção, significa que devemos fazer uma observação da nossa vida interior. É como uma sugestão de Sócrates para que façamos o exame dos nossos próprios pensamentos e sentimentos, para perceber o quão ignorantes somos, o quão ainda temos que aprender. A prática de se conhecer melhor faz com que uma pessoa tenha controle sobre suas emoções, independente de serem positivas ou não. Praticar o autoconhecimento é buscar entender a si mesmo em todas as esferas da vida. Quando nos compreendemos profundamente, sabemos que nós somos e o que queremos. Saberemos nossas qualidades, capacidades e limitações. Mas o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento nada mais é do que uma investigação sobre si próprio. É a nossa capacidade de olhar para dentro e saber exatamente quais são as virtudes e os defeitos, as forças e as fraquezas. É uma viagem que temos que fazer ao próprio interior. E nessa viagem nós vamos encontrar os nossos erros, as nossas dificuldades e as nossas fragilidades. Portanto, para mudarmos, precisamos do conhecimento, precisamos nos conhecer. Mas como é que eu vou mudar alguma coisa se eu não conheço? Eu só posso mudar se eu me conhecer. Tenho que buscar o autoconhecimento. A partir daí vou ter condição de provocar mudança no meu comportamento, nas minhas atitudes. Mas para mudar também, eu preciso ter vontade e querer. Como é que eu consigo me conhecer? Começando a olhar para mim mesmo, como eu penso, o que eu penso, como ajo, como eu falo. Que emoções e sentimentos brotam de mim ou estão dentro de mim? E eu preciso seguir alguns passos. O primeiro passo é estudar a mim mesmo. Joana de Ângeles, ela tem uma frase que diz assim: deveríamos nos tornarmos estudiosos de nós mesmos. Então é muito importante nós nos estudarmos. O segundo passo é começar a perceber as minhas emoções em relação com o próximo. Então tenho que observar essas emoções, né? Quando a gente volta a olhar para dentro de nós mesmos, vamos descobrindo que nós temos qualidades, defeitos e vícios. E também virtudes, né? Portanto, o autoconhecimento é um processo de transformação. Nós temos que nos transformar. É que na doutrina espírita a gente também chama de reforma íntima. Essa reforma interior. E para nós fazermos essa reforma, nós temos que saber o que nós iremos reformar. Por isso que nós temos que nos autoconhecer. A reforma íntima não é nada mais nada menos que uma limpeza, uma faxina que vamos fazer no nosso interior. Então isso é a reforma íntima pregada pela doutrina espírita. E precisamos constantemente nos analisar melhor, procurando saber quais são as nossas virtudes e defeitos, nossas possibilidades e limitações, e o que deve ou não deve ser mudado. Então, tudo isso que nós falamos sobre o autoconhecimento, como
proceder, como fazer o autoconhecimento, nós estamos tratando da parte teórica do autoconhecimento. Na prática, nós iremos então perguntar na prática, como fazer para me conhecer? Como começar? Por onde começar? No capítulo 5 do Livro dos Espíritos, sob o título de Conhecimento de Si Mesmo, Kardec vai nos ajudar a compreender como fazer autoconhecimento na prática. E por isso, com a preocupação de Kardec, ele vai fazer um questionamento aos espíritos. Então, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec vai inquirir os espíritos superiores. Então diz assim a inquirição de Kardec: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Então Kardec aqui está querendo saber, não a teoria, ele quer saber qual o meio prático. Ele está pedindo aos espíritos um meio prático. E além de um meio prático, ele está falando mais eficaz. Então, o que é eficaz? Eficaz é quando dá o resultado pretendido. É aquilo que dá o resultado pretendido, isso é eficaz. Mas ele quer mais eficaz. O mais eficaz é aquele que vai produzir o melhor resultado. Aquele que tem a garantia que o resultado vai acontecer. Para se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Resistir à atração do mal é para evitar as quedas oriundas das tentações, porque nós estamos sujeitos às tentações. Então Kardec ele quer saber o lado prático. E aí vem a resposta. E diz assim: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então a resposta veio através dessa máxima, conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec, não satisfeito, ele quer saber como praticar essa máxima para obter o resultado pretendido. Como é que eu pratico essa máxima? É a mesma coisa. Quando eu quero emagrecer, perder uns quilinhos, eu pergunto para alguém, como é que eu faço? O que é que você fez para emagrecer? E a resposta vem, é simples, é só fechar a boca. Ok, tudo bem, mas como proceder? Como fazer isso? Né? Quando eu pergunto também para deixar de fumar, então eu falo, é fácil, é só parar. Ok, está correta a resposta, é só parar, mas como eu vou parar? Nesse meio, como eu vou proceder para parar de fumar? Que prática eu devo fazer? Então é isso que o Kardec quer saber dos espíritos. Ele quer saber essa máxima, né? Como ele faz para praticar essa máxima. Então ele vai, no Livro dos Espíritos, a pergunta 919A, ele diz assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Então Kardec vai inquirindo, ele quer saber, ele fala da sabedoria da máxima, mas ele fala que a dificuldade está em conhecer a si próprio. Ele quer saber qual o meio, aquele meio prático mais eficaz que ele perguntou. E aí vem a resposta. A resposta vem assinada por um grande filósofo, escreveu vários livros, quando esteve aqui na Terra, muito inteligente, foi bispo da sua cidade, um espírito elevado, chamado, que todo mundo conhece, de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho vai falar para Kardec como proceder na prática para nós ter o autoconhecimento. E a resposta é assim, ele fala: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No final de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. E ele completa: foi assim que cheguei a me conhecer, a ver o que em mim necessitava de reforma. Então aqui Santo Agostinho está dando a receita, a prática que Kardec queria, como chegar ao autoconhecimento. Ele
ele, ao final do dia, ele fazia interrogação para si mesmo, passava em revista, que o passar em revista, ele fazia um exame detalhado do que ele fez durante o dia, e aí sim, ele analisava, e aí ele veio a se conhecer e viu o que precisava da reforma, o que precisava se reformar. Aí está a receita prática que Kardec queria. E ele continua. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao anjo guardião que o esclarecesse, adquiria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai, Deus o assistirá. Então, tá, e essa pergunta, essa resposta, ela vai mais além, mas só que é muito comprida, depois vocês continuam lendo. Então, tá aí a receita prática que o Kardec pediu. Mas a gente ainda é meio atrasado, preguiçoso, fala, mas isso é difícil, como é que eu vou conseguir? Todo dia tem que reunir, passar em revista, é muito complicado, aquele desânimo. Aí o Kardec inquire os espíritos na pergunta 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelo seu próprio esforço? E a resposta é sim. E às vezes, com pouco esforço, o que lhe falta é a vontade. Então, muito obrigado, até a próxima, muita paz a todos.